dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Minha amiga dona de casa, bom dia, paz, alegria, saúde, é o que desejamos para você, não é verdade? Eu sempre falo da dona de casa com muito prazer, com muita alegria, porque a dona de casa, ela é o sustentáculo da família. Como uma nação só existe com família, então ela é sustentáculo da nação, né? A dona de casa é muito importante, por isso que eu tenho um carinho muito grande com você, que está aí administrando a sua casa, a sua família, né? Muitas se multiplicando, né? Trabalhando fora, fazendo serviço de casa também. Muito obrigado, paz, alegria, saúde para você. Pois é, o presidente Lula deu uma entrevista ontem e disse que o imposto de renda precisa de uma lógica. Eu não entendi bem da lógica, mas é porque o presidente, quando estava na campanha eleitoral, dizia: eu vou reajustar a tabela do imposto de renda e a partir de R$5.000 as pessoas só vão pagar imposto, até R$5.000 ninguém vai pagar imposto. Mas é claro que essas coisas, né? Por exemplo, o salário mínimo teve um pequeno reajuste naquela PEC que votaram em dezembro, né, para resolver o problema do Bolsa Família. Então, pôde dar um aumento maior um pouquinho do salário mínimo, de recomposição do salário mínimo. Mas eles não mexeram podiam também ter mexido no imposto de renda, mas aí não mexeram no imposto de renda, porque o imposto de renda só vai poder ser modificado ano que vem. Então, hoje, uma pessoa pode ganhar R$1.900 e vai pagar imposto de renda, né? Mas o presidente também falou sobre que achou que é inócua esse negócio do Banco Central ser independente. Olha, e nos grandes países o Banco Central é independente. O presidente do Banco Central ele tem a função de preservar, de ajudar a preservar a nossa moeda, não é verdade? Então, o Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central e que o mandato dele vai vigir aí durante o governo do presidente Lula, né? Ele é hoje considerado um dos grandes presidentes de bancos centrais do mundo, né? E é claro que o presidente Lula não pôde, como da vez passada, nomear o presidente do Banco Central, porque agora o Banco Central é independente. Então, depois que ele é eleito o presidente do Banco Central, ele tem um mandato a cumprir. Mas eu acho que a preservação da nossa moeda, né, tem sido muito boa com o Campos Neto, né, e eu acho que não tem nada de reclamar, né? O único problema é que não pode colocar lá uma pessoa da confiança do presidente, né? O Campos Neto que está lá, ele foi colocado no governo do presidente Bolsonaro, né? E foi mantido com a transformação do Banco Central em Banco Central Independente. Pois é, nós estamos aqui hoje recebendo o Tiago Carvalho, que é um fotógrafo de paisagens mineiras. Ele está lançando um livro, Entradas de Minas. Ô, Tiago, bom dia. Bom dia, Ciro. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. O lançamento do livro é hoje? É hoje, às 19h30, no Memorial Minas Vale, na Praça da Liberdade. Uhum. Então, como é que você, naturalmente, fez um livro com fotos de paisagens mineiras e, especificamente, essas paisagens, elas são de quê? Na verdade, esse livro, eu vinha fazendo a Estrada Real, né, e com a pandemia eu tive que dar uma pausa. Então, eu tinha um acervo de foto grande sobre paisagens de Minas. Esse livro eu resolvi focar em portas e janelas. Portas e janelas. Por isso o nome Entradas de Minas. Tem um tipo de porta que é diferente de uma cidade para outra, de um lugar para outro? Tem, acontece. Tem uma porta mais rebuscada num lugar. Eu vejo, por exemplo, as igrejas do Cerro, elas são totalmente diferentes das igrejas do Barroco que tem em Ouro Preto, por exemplo, Tiradentes. Bastante diferença. As janelas são diferentes,
a estrutura a arquitetura diferente também, né? Varia de lugar para lugar. lugar. De lugar para o outro, né? Interessante isso, né? O barroco que está no Cerro, em Minas Novas, em Conceição do Mato Dentro, ele é mais ou menos igual, né? Diamantina também tem muito desse barroco que está no Cerro, que está fora do ambiente de cá, do sul, mais para o sul, e etc. Né? Aqui da região central também, ela tem essa diferença de construção, de lugar para lugar, ela vai dar uma variada mesmo. Que beleza, viu? Então, e você fez sempre a Estrada Real? Como é que é essa história de fazer a Estrada Real? Eu falo que a Estrada Real, tem hora que é um negócio meio imaginário, né? Eu gostaria de ver que a Estrada Real tivesse todo mundo, depois que ela fosse mais ou menos delineada, né, que cada município fizesse alguma coisa para a Estrada Real, como, por exemplo, uma estradinha feita de pedra, por exemplo, de calçamento, não é verdade? Né? E a gente tem algumas cidades, até aqui perto de Belo Horizonte mesmo, Sabará, uma cidade linda e super deixada de lado, assim, nessa questão turística. Não, por exemplo, tem uma estrada que nós chamamos de Estrada Real, que é a estrada que liga Itabirito à cidade de Rio Acima, né? Ou de Rio Acima, Raposos, Sabará. Essas estradas que são chamadas de Estrada Real, elas estão praticamente abandonadas. Sim. Não é não? Tem umas estradas... A gente mesmo, fazendo a Estrada Real, já teve aperto de carro, assim, de ficar atolado em lugar bem Um dia, por curiosidade, eu entrei... que é uma coisa interessante, a MG30, que hoje é chamada Rodovia Januário Carneiro, e que essa rodovia chamava antes Rodovia Renato Azeredo, mas depois ela ganhou outro nome, Januário Carneiro, em homenagem ao fundador da Rádio Itatiaia, e que a Rádio Itatiaia foi fundada na cidade de Nova Lima, então, como é uma estrada que liga Belo Horizonte a Nova Lima, ganhou o nome de MG30. Mas só que tem que ela sai de Nova Lima, ela vai para Rio Acima, de Rio Acima ela vai até Itabirito. Mas de Rio Acima e Itabirito ela é um barro só. Né? Tem lugares lindos, matas maravilhosas fechadas. Você passa uma ponte maravilhosa sobre o Rio das Velhas, né? Mas a estrada parece que não merece um carinho Fizeram um negócio de Estrada Real e tal, Estrada Real, falou-se muito na Estrada Real, mas ainda a Estrada Real parece que é um sonho, né? Em alguns lugares falta muita coisa para ter uma estrutura legal para poder ter essa ideia da Estrada Real mesmo. Você tem alguma foto que você pediu mostrar? Isso aqui é um processo de revelação que eu faço com minhas fotos, chama cianotipia. Mostra aqui, mostra. É assim, deixa assim. E isso é com produto químico. Eu faço o negativo da foto, passo esse produto no papel e exponho a luz UV para poder fazer a revelação. E aí ele dá esse tom de azul, que é o ciano, azul Prússia, o nome desse azul. Beleza. Como é que chama o azul? Azul Prússia. Azul Prússia. Fica bonito mesmo, fica diferente, né? Fica muito diferente. Mas você para fazer esse livro, você tive uma dor de cabeça para escolher as janelas e portas, né? Foi, porque a gente passou por mais de 40 cidades, tem mais de 20 mil quilômetros rodados, e no meu acervo tinha coisa de 5 mil fotos. Eu, por exemplo, vi ali em Amarantina, que fica muito perto, que pertence a Ouro Preto, né? Eu vi lá um casarão com a chave era desse tamanho, a chave do casarão, a porta, é um negócio impressionante, assim. Onde arranjar uma madeira dessa que está sobrevivendo até hoje sem problema nenhum, né? Que tem lugares que o barroco, a madeira, né, sofreram muito com problemas intempéries, e principalmente com cupim, né? Sim. Com cupim. Mas tem lugar que você vê que as janelas e portas são maravilhosas, né? Não tiveram problema nenhum. Não tiveram nenhum problema, estão bem conservadas. Outro problema também que tem nessas cidades. A falta de conservação, às vezes, é um problema bem sério. Já tive em cidade que... Nós temos hoje aí o Instituto Histórico e Geográfico, né? Temos o de Minas, temos o Nacional. Eu sei que há mas normalmente também os recursos são muito poucos, né? São muito poucos, né?
E apesar da chamada Lei Rouanet, que foi criada justamente para ajudar a fazer essas coisas, e nós usamos muito pouco a Lei Rouanet para fazer essas reformas, essas coisas, né? Daqui a pouco nós teremos Horizonte Notícias. E hoje, depois de merecidas férias, o André Cristino volta. André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos. Pois é, voltando com notícias para você e trazendo um alerta. Tem muita gente preocupada, que está recebendo umas guias de IPTU, não sabe se são de verdade, se é algum golpe na praça. A prefeitura diz que são verdadeiras estas guias. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a matéria explicando o que mudou em relação a 2022 na guia do IPTU. Vamos trazer também informações sobre o Pix. Desde o início do ano, há novas modalidades do uso dessa ferramenta de pagamentos que tomou conta do Brasil. Vamos trazer os detalhes também. E a partir de amanhã, crianças de 3 e 4 anos de idade podem receber a segunda dose da vacina da Covid aqui em BH. Os detalhes daqui a pouquinho, a partir do 12h30 no Horizonte Notícias. Beleza. Um abraço para você. Esperamos aí que o pessoal vai. Tá. A única diferença que o pessoal vai sentir no IPTU é que aumentou, né? Aumentou. Foi reajustado. As pessoas falam assim, não, aumentou muito, mas nós ficamos 2 anos sem se reajustar o imposto do IPTU, né? Teve um aumento. Praticamente. Vai sentir no bolso. Vai sentir no bolso. É igual o IPVA também, né? IPVA é a mesma coisa também. É isso aí, André. Sucesso. Abraço. Um abraço. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Ah, minha amiga, você sabe, né? Pois é. Olha aqui, pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Olha, ardor ao urinar, né? Queimação. Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias. Vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem. Bom demais. Nós estamos aqui, vamos continuar conversando com o Tiago Carvalho, fotógrafo de paisagens mineiras. Ele percorreu a chamada Estrada Real, em Minas Gerais, né? E começou a fotografar e resolveu fazer um livro de portas e janelas. Vamos mostrar aí um pouquinho, Tiago, um pouquinho do livro? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui, gente, olha, para vocês verem aqui a beleza do livro dele aqui, ó. Vamos lá. Aqui, atenção. Aqui é a dedicatória do livro, essas coisas todas. E depois tem as fotos. Aqui estão as fotos, né? Vou mostrar as fotos para vocês aqui, né? Aqui as fotos. Aí, ó. Portas e janelas, né? Esse livro é muito bom para quem quiser, por exemplo, fazer uma... Quem tem um amigo fora de Minas Gerais, né? Amigo de Minas Gerais, que queira um amigo fora de Minas, né? Quer dar um presente diferente, né? Esse é um presente diferente, né? Hoje vai ser à noite lá, a partir de que horas? A partir das 19h30. 19h30, né? Isso. 19h30. Ele que percorreu... Qual a região que você mais percorreu da Estrada Real, irmão? Foi a região central. Região central. Foi. Ouro Preto, Mariana. Ouro Preto eu já tive inúmeras vezes, até perdi as contas. Mariana também, tive muito. Nós tínhamos praticamente 2 caminhos do Rio, né? Um que levava à cidade do Rio de Janeiro, depois outro que levava a Paraty, né? Paraty. A Paraty também, né? Esse de Paraty você fez? Não, ainda não. Eu já fui em São Paulo, me fugiu o nome aqui da cidade, mas a cidade do Frei Galvão. Mas para o Rio ainda não fui. Para o Rio você não foi, não? Não, que eu estava fazendo o caminho São Paulo do porque Sul. nós tínhamos 2. Aliás, uma coisa interessante, né? As duas... Para onde o ouro de Minas Gerais ia, né? Parte ia para São Paulo, parte ia para o Rio de Janeiro, para os 2 lugares do Rio de Janeiro, né? Principalmente até a cidade do Rio de Janeiro ser uma cidade que sediou o governo da colônia, né? Parte do ouro era levado para Paraty, né? Não só o ouro, mas as riquezas de Minas Gerais todas, as pedras, tudo era para Paraty, né? Então, por isso essa Estrada Real, que era feita a lombo de burro, né? Sim. Vocês imaginam que muitas das estradas que nós temos hoje, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, eram estradas originárias dos chamados tropeiros, né? E os tropeiros faziam viagens fantásticas, maravilhosas, e por isso surgiu o feijão de tropa.
que virou aqui o feijão tropeiro, né? Não só é uma comida muito apreciada em São Paulo, no Rio de Janeiro, como também em Minas Gerais, né? Eu tive um amigo que me falava muito das tropas, um senhor mais velho, e ele me contava que o pai dele era tropeiro, né? E então que a mãe dele, quando o pai chegava e tal, era mesas e mesas, né, de viagens, né, no lombo de burro, levando mercadorias. E não só levava mercadorias, como levava também notícias, né, informações para as comunidades que ficavam longe, né? E então ele me informou assim, quando meu pai ia empreender uma outra viagem com a tropa, né, e a tropa tinha várias pessoas que iam na tropa, e vários burros, né, que faziam a viagem das tropas, né? Aí eles tinham que, as mulheres dos tropeiros é que faziam a comida, né? Eu falei assim, e aí fazia o feijão de tropa. Eu falei, como é que era o feijão de tropa? Eu falei, o feijão de tropa é o seguinte, o tocinho naquela época era salgado. Então, cortava o tocinho, fritava, né? A gordura, naturalmente, a pessoa aproveitava aquelas latas de gordura, né? E aquele tocinho era misturado ao feijão, o tocinho era misturado a farinha, né? E ao feijão cozido. E aquilo misturava aquela coisa toda, né? E aproveitava, como o tocinho era salgado, então não precisava colocar sal no feijão de tropa, né? Aquilo colocava dentro daquelas latas de 20 fechadas, né? E as pessoas levavam aquilo se comia na cuia, na estrada, né? A mesma coisa era a chamada paçoca de carne. A carne de boi, ela era seca, era salgada, ficava seca, dependurada naqueles, né? Naquelas coisas de cozinha, né? E que ficava normalmente em cima dos fogões, e aquilo secava bem seco. Cortava aquilo, tirava um pouco do sal, cozinhava, colocava dentro do pilão, né? Aí você punha um pouco de pimenta e etc. tal, colocava aquele negócio todo ali com o caldo daquela carne, enchia de farinha de mandioca e pilão em cima, e socava. Socava bastante. E aquilo, depois que virava uma paçoca, essa paçoca era colocada dentro das latas também, onde os tropeiros, né, que faziam esse caminho, né, e aí levava essa comida, né, que tinha que dar para todo o transcurso da viagem que os tropeiros faziam. Às vezes era um mês de viagem, né? Um mês, e por isso surgiu a chamada Estrada Real, né, irmão? Né? Isso. É uma história muito bonita e que você vai ver essa estrada, né? Eu fico vendo que antigamente nós tínhamos, as cidades eram assim. Você tinha no sul de Minas, Campanha, que era uma das cidades mais velhas, né? E a região ali de Juiz de Fora também, que é uma cidade antiga também, né? Que recebeu muita influência da chamada Estrada Real, né? Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, Sabará, Caeté, né? Depois Itabira, depois Cerro, depois que teve Diamantina, porque Diamantina pertenceu ao Cerro, que era o chamado Arraial do Tijuco, né? Cerro e Minas Novas. Então, as cidades eram bem longe uma das outras. Depois nós tivemos, foi anexado o Triângulo Mineiro a Minas Gerais. O Triângulo Mineiro não era nosso. O Triângulo foi anexado, né, por influência de Dona Beja, a feiticeira do Araxá, que ela foi recebendo para Minas Gerais essas terras que eram de Goiás, né? E aí nós fizemos essa coisa maravilhosa de Minas Gerais. Aliás, uma coisa que os mineiros pouco fazem é comemorar o dia da mineiridade, nós tivemos aí 302 anos de Minas Gerais, né? Da liberdade de Minas, porque Minas pertencia a São Paulo, né? Então houve a chamada Guerra dos Emboabas. Eu acho que a gente fala muito pouco da Guerra dos Emboabas, né? Dessa guerra que houve entre mineiros e paulistas para que Minas pudesse se transformar numa capitania de verdade. E veja a importância dos mineiros que se separaram de São Paulo e ficaram com a capitania que é tamanho de uma França. Não é verdade? Os mineiros, aqueles mineiros que lutaram pela liberdade de Minas,
pelo nosso estado, pela província de Minas Gerais, né, conseguiram demarcar um território mineiro, uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Então a gente vê isso hoje, né? Você anda pelas estradas de Minas, né? Você fala assim, como é que esses caras antigamente, lá 300, 400 anos atrás, conseguiram fazer isso, né? Sim. Conseguiram fazer o marco do estado de Minas Gerais, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, que era muito importante, podia ter avançado sobre Minas Gerais, o Espírito Santo também, né? Ter avançado sobre Minas Gerais, não, mas impressionante esse trabalho que os mineiros fizeram, né? Quando surgiu a capitania de Minas Gerais, e essa divisão do nosso território com os outros estados vizinhos, e Minas ficou grande, muito grande, né? Tamanho hoje de uma França. Você vai na região do Triângulo Mineiro, parece que é um outro mundo, né? Mas tudo é Minas Gerais, né? Como dizia o nosso querido grande escritor, foi médico, escritor e foi também diplomata, o João Guimarães Rosa, que disse, né, Minas são muitas. E você vê essa pluralidade de Minas Gerais, não é verdade? Você está no lugar, o povo, um jeito de te falar, um povo de conversar, de te receber. São né? vários sotaques. A hospitalidade mineira ela é igual em todo lugar, mas as pessoas são diferentes, né? São. Né? E você traz isso no seu livro, que vai ser lançado hoje, a partir das 19 horas, lá no Memorial Minas Gerais Vale. Isso aí. Na Praça da Liberdade. Beleza. Amanhã tem mais. Um abraço para vocês. Até lá.